Análise técnica. Vamos aprender sobre isso? Eu sou a Naira. Eu sou o Alex, nós somos o Casal da Bolsa. Pessoal, vamos trazer uma novidade aqui no canal. Eu e o Alex sempre falamos para vocês, fizemos uma análise fundamentalista. O que é isso? Análise fundamentalista é que nós lemos um relatório e falamos sobre os indicadores. Esses indicadores é o dividend yield, o ROI, Lucro por ações. esses indicadores que a gente sempre fala aqui, vocês são acostumados, já estão acostumando com eles. Mas nós decidimos trazer agora uma análise técnica. E quem vai fazer essa análise técnica, Alex? Quem vai fazer é o Walter Gomes. Ele é um investidor que já atua no mercado há 12 anos. Ele já passou por várias crises, então entende muito de análise técnica. O que é análise técnica, pessoal? É um gráfico, é olhar o gráfico, analisar e decidir, através desse reconhecimento, se você vai comprar ou vai vender, só estudando o gráfico. Então, a gente vai começar a unir as duas coisas para você ter o entendimento de qual é o melhor para você, os indicadores ou a análise técnica, que é baseada no gráfico. E um detalhe importante que no início a gente vai falar um pouco mais de criptomoedas. Como é o assunto do momento e tem muita gente querendo, vai ser criptomoedas. Vai falar de Bitcoin, Ethereum, ADA e Chilis. A gente vai deixar também o link do canal dele. Você pode se inscrever e curtir lá os vídeos dele. Pessoal, a gente vai falar da ADA, do Bitcoin, porque o interesse maior está sendo nelas agora. O pessoal está querendo entender sobre as moedas eletrônicas, né? A gente tem que entender elas agora. Mas, futuramente, se der tudo, se você gostar, se vocês começarem a entender bem o gráfico, nós vamos trazer de outros ativos também. Exatamente. Então, Curta e compartilhe. Olá, pessoal, Walter Gomes aqui com vocês. Muito obrigado, Alex, obrigado, Nara, pelo convite de fazer a análise técnica para vocês. Beijo, casal. Bom, meu nome é Walter Gomes, sou analista de mercado, tenho 12 anos, sou apaixonado por análise gráfica. Eu tenho o prazer de ter sido convidado para fazer as análises das criptomoedas, né? Então, hoje a gente vai falar de Bitcoin, vamos falar da ADA, vamos falar de Ethereum e vamos falar da Chile. Bom, nós vamos olhar o gráfico e fazer a análise, definir tendências, suportes e resistências. A análise fundamentalista é muito bem feita pelo Alex e pela Naira, né? Mas também nós temos o gráfico para complementar e a gente achar um bom ponto para comprar uma criptomoeda que tem bons fundamentos, né? Encontrando o fundamento bom, a gente vai encontrar um ponto legal para a gente comprar e a partir daquele momento a gente começar a lucrar com essa cripto. Bom, então vamos lá, vamos para o gráfico, vamos utilizar a plataforma da Binance. Eu vou ficar aqui no cantinho do gráfico, tá? E a gente vai utilizar a plataforma da corretora Binance. Bom, aqui nós temos o gráfico do Bitcoin, da ADA, Ethereum e também da Chile, tá? A Chile está subindo agora 11%, né? Essa moeda realmente teve um pump muito legal. Primeiro passo, quando a gente vai fazer uma análise gráfica, é definir a tendência. Então, essa tendência serve para o vídeo de hoje e vai servir para bastante tempo, né? Eu sempre utilizo o time frame diário para fazer as minhas análises, do diário para cima, tá? Só níveis superiores de tempo, porque tempos inferiores podem ter flutuações discrepantes com relação à análise, não é muito interessante utilizar, tá? Então vamos definir a tendência do Bitcoin. Visualmente nós temos uma tendência de alta, dá para ver que o preço no passado estava nessa faixa de preço e agora o preço do Bitcoin está lá em cima, cruzado com o dólar, tá? Hoje a gente vai fazer análise do Bitcoin, da ADA, Ethereum e da Chile, tudo cruzada com a TET, que é o USDT, que espelha aí o dólar. Bom, vamos definir, além da gente definir essa tendência de alta, vamos definir suportes e resistências. Quando a gente vai definir a tendência, nós fazemos a marcação de topos e fundos. Dá para ver que o Bitcoin está marcando topos e fundos ascendentes, tá? Regiões de suporte, ou seja, regiões que o preço pode bater e voltar para cima. Para o Bitcoin nós temos os 44 mil e nós temos aqui
outra região de suporte nos 30 mil. Além dessas regiões de resistência que servem para bastante tempo, nós temos o canal de alta, que está representado aqui por essas linhas amarelas, tá? Então, está representado aqui por essas linhas amarelas. Bitcoin deu uma ótima entrada, tocando na região central do canal de alta. Então, teve esse candle muito bonito, tá? Rompimento desse candle disparou oportunidade de compra. Bitcoin está ainda próximo do preço, muito bom para ser comprado. Qual que é o objetivo dessa alta? O canal de alta, ele nos dá essa vantagem, tá? Então, deixa eu só corrigir minha escala aqui para logarítmica, porque a logarítmica é a base da análise técnica. Então, voltamos aqui o canal para que fique certinho. O Bitcoin, né, o que era a região central, virou região de suporte, tem um alvo específico inicial aqui nessa faixa de preço dos 68.500. O movimento dele é positivo, região de suporte continua no mesmo lugar, aqui nos 44.500, e o outro suporte do Bitcoin aqui nos 30.500. Continua com viés bem positivo, tocando a faixa lá dos 68.500, tá? Muito legal o Bitcoin. Agora nós vamos falar da ADA, tá? ADA é um papel que teve uma valorização espetacular. Primeiro passo é definir a tendência, né? Então, a tendência visual, nós temos aqui uma valorização da ADA ao longo do tempo, né? Deixa eu até mover esse gráfico para cá. Nós temos sim uma bela de uma valorização, uma tendência de alta. Vamos marcar os topos e fundos. Então, nós temos uma marcação de topo, fundo, novo topo ascendente, fundo nessa região e uma nova máxima. Regiões de suporte para a ADA ficam aqui no 0,70 e também no 0,28, né? No 0,28 seria uma correção muito forte. Por isso que a gente utiliza o canal de alta para definir bons pontos. O papel da ADA tocou na região de suporte do canal de alta, teve uma bela reação positiva com volume de negociação elevado. Já tocou na região central, teve reação negativa, mas o objetivo dessa moeda é tocar os 2,40, né? Seguindo essa tendência de alta que o papel tem. Isso significa que a criptomoeda, desculpa eu falar papel porque eu faço análise diária de ações, então eu costumo falar papel na hora da criptomoeda, eu falo papel também, mas isso é detalhe. ADA também tem tendência de alta, está em ótimo ponto para ser adquirida, tá? Vamos falar de Ethereum, tá? Ethereum tem uma tendência de alta fantástica desde o mês de março de 2020, tá? Então, desde o mês de março, ela tem esse canal de alta. Também é uma criptomoeda que, olhando, você tem a visualização de que ela tem uma inclinação super positiva. Vamos marcar topos e fundos, definir a tendência de alta da Ethereum, que tem os seus movimentos bem elevados, tá? Definiu região de fundo aqui nos 1.4, né? Nos 1.400. Então, no 1.400 nós temos região de suporte. Opa, deixa eu voltar aqui e colocar em vermelho. Então, nos 1.400 nós temos região de suporte e também nos 1.040 nós temos região de suporte para Ethereum. Ethereum está sim numa tendência de alta, continua como boa oportunidade de ser adquirida, com o alvo aqui nessa faixa de preço dos 2.400, tá? Então, o Ethereum é uma moeda muito legal, uma criptomoeda muito bacana, que tem uma tendência de alta de longo prazo, continua em bom ponto para ser adquirida. Em quarto lugar, vamos falar da TILI, esta criptomoeda do dia 4 de novembro de 2020. Até o momento, ela teve espetacular valorização de 8.957%. É mole isso, né? Não, fantástico. Isso é criptomoeda. Fica até difícil da gente colocar o canal de alta aqui para definir regiões de suporte e resistência, pois o papel tem sim, a cripto, ela tem sim uma tendência de alta muito forte, o papel subiu de maneira fantástica, tá? As regiões de fundo ficam lá embaixo, ó, topo, fundo, novo topo, fundo, e essa pancada de alta. Os suportes
estão bem longe do preço, tá? Então, os suportes estão aqui na faixa do 0,37 e aqui na faixa do 0,015, tá? E o papel está aqui na faixa do 0,63. Então, quando isso acontece, a criptomoeda tem uma valorização muito forte, nós não conseguimos utilizar o time diário para a gente encontrar bons pontos. Então, o que a gente faz? A gente desce o time para o gráfico de 1 hora e aí sim a gente vai definir uns pontos de compra aqui numa tendência mais curta. Porque se a gente entrar com um time muito longo, o stop da nossa operação pode ficar absurdamente alto, tá? Então a TIRI fez o seguinte: existe um padrão gráfico de quem estuda análise técnica que se chama bandeira de alta, tá? Então nós temos uma consolidação do preço nessa região. Nós temos uma consolidação do preço nessa região com a marcação de topos e fundos sutis aqui no gráfico de 1 hora. Quando isto é rompido para cima, tá? Essa LTB é rompida para cima, dispara uma operação de compra. Essa compra tem o objetivo do alvo da bandeira. Então, tem o mastro da bandeira e aqui temos a bandeira de alta. Essa bandeira foi rompida nesse ponto, gerando uma ótima entrada. Desse rompimento até o momento, a cripto já subiu quase 30%, tá? E ela tem um potencial de valorização enorme acima do 1.0, tá? Para acompanhar essa operação, você pode traçar uma linha de tendência de alta que respeita esse movimento, só não deixar a criptomoeda fechar abaixo dessa linha, você pode sair dessa operação. Então, TIRI também continua com viés bem positivo, com o rompimento de bandeira de alta. No gráfico diário, ela tem um movimento espetacular. Todas essas 4 criptomoedas são excelentes criptomoedas, estão quentinhas, né? Valorizando bastante, ok? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um obrigado aí pro Alex e pra Naira no canal do Casal da Bolsa. Se você não é inscrito no canal deles, ó, deixa o like aí, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo para os seus amigos nos grupos que você participa e vamos criar uma comunidade legal. Meu nome é Walter Gomes, eu vou ficando por aqui. Um abração para todos vocês e tchau, tchau!